Ok, professor Gleison, vamos falar de sólidos geométricos, tá? Lembrando o que são sólidos geométricos. Sólidos geométricos é uma porção fechada do espaço, ok? Limitada por superfícies planas ou superfícies curvas. Solo geométrico é uma porção limitada do espaço, é uma porção fechada do espaço limitadas por superfícies planas ou superfícies curvas, tá? Meia curva, curva, tá? Então tá aqui o nome de algumas: cilindro, cone, esfera. Eu falei dos sólidos geométricos limitados por curvas, ok? Cilindro, cone, esfera. Não é círculo, é esfera, é uma bola. Se eu tirar isso aqui, é um círculo. Se eu soprar, fica como se fosse uma bola, ela incha, tá? Limitadas por superfícies planas, tá? Várias superfícies planas formam sólidos geométricos também. Cubo, paralelepípedo, retângulo, pirâmide e diversas, tá? Diversas. Então você pode observar o seguinte: eu tenho as faces, as arestas, tudo. Eu vou falar aqui do cubo, por exemplo. Deixa eu mudar aqui. Se você pegar o cubo, ele é constituído de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá? Aresta, que são esses segmentos aqui, ó. Vou marcar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? São as arestas. E se eu pegar essa parte plana, são as faces, tá? Esse quadrado aqui, ó, são as faces. Ok? A daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Pega um cubo, vocês vão contar. A mesma coisa nos paralelepípedos retângulo, a mesma coisa na pirâmide. Ó, vértice, aresta e face. Uma embaixo, tá? Vamos chegar a essa hora de contar isso. Então nós sabemos o que são os vértices, as faces e as arestas. Aqui a mesma coisa, só que tem curvas, tá? Vértice, aresta, vamos chegar lá. E daqui a pouco eu vou planificar isso tudo, ok? Vou planificar um cubo agora para vocês darem uma olhada. Sólidos geométricos, né, que foi como eu disse no último. Agora eu vou planificar um paralelepípedo retângulo. Significa o que? Eu tenho uma caixa
Eu tenho esta caixa aqui, por exemplo, que é um paralelepípedo retângulo. Tá aqui. E eu vou planificar. O que significa isso? Eu vou começar a abrir esse paralelepípedo retângulo, tá? Aqui exemplo de uma caixa, onde eu tenho os meus vértices, são as pontas, onde eu tenho minhas arestas, que são essas linhas, tá? E a minha face, que é isso aqui, ó. A face do paralelepípedo, do cubo, tá? Aí tá aqui. Vou planificar um paralelepípedo retângulo, tá? Abrir essa aba para cá, essa para cá, a pequena ali, né, junto com a grande. Abri a caixa, desmontei para cima, desmontei para baixo, e eu possuo os vértices, tá vendo aqui as pontas, chamadas de vértice. Se eu perguntar, num paralelepípedo retângulo possui quantos vértices? Basta você contar as pontinhas ali, tá? Contou as pontinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai fazer assim, 8 vértices, V. Quantas arestas que são essas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Você pode contar as arestas. Então, arestas 12. E face. As faces estão aqui, ó. Uma face, isso aqui, ó. Isso é a face. Então, você pega aqui a face, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. É a parte plana. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, face, 6 faces. No ensino médio, vai ter um cálculo para este modelo aí, tá? Então, se eu pegar o paralelepípedo retângulo, eu botei aqui, eu dispus ele aqui, faltou uma dessa daqui fina, tá? Mas são duas delas. Vou colocar outra aqui. Deixa eu pegar a régua. Então daqui eu vou formar esta maneira, ok? Dois retângulos maiores, dois retângulos menores, tá? Ou eu poderia ter colocado de outra maneira, mas eu botei esse do lado desse e esse do lado desse ali, para mostrar para vocês separado cada retângulo. Planificação de um cubo, mesma coisa, tem vértices. 8, 12 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 linhas. E aqui está a planificação de um cubo. Tem um cubo aqui em mãos, tá? Feito de papel. Vai ter uma aula que eu vou explicar isso aqui. Vou mandar só o vídeo da construção da planificação em papel. E eu decidi abrir o cubo. Então eu abri um quadrado para cima, um quadrado para o lado e um para o outro. E dois quadrados vão se abrir, porque se eu fechar a caixa,
eu fecho o cubo perfeitamente, tá? Então você pode contar quantas arestas tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vem pra cá. Quando eu fechar aqui, ela vai ter só uma, então vai ficar uma encostada na outra, tá? Então eu terei 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Vou fechar. Isso aqui é uma aresta que quando eu fechar ela aqui, fechar essa, vai ficar só uma do lado de cá. Ela liga 2 quadrados. Então a mesma coisa, vértice, eu terei 8, aresta 12 e face teremos 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Planificação de uma pirâmide. Eu estou com uma pirâmide de base quadrada. E se fosse base hexagonal? Se ela é quadrada, ela possui 1, 2, 3, 4 triângulos. Se fosse hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a mesma coisa, possui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5 faces. Tá bom? Então ela possui 5 vértices, 4, 4, 8 arestas e 5 faces. Olha, vértice, aresta e face. V, A e E. Tá bom? Preste atenção nisso daí. Quando eu perguntar quantos arestas, quantas faces, quantos vértices possui um sólido, que eu vou citar o nome, você vai fazer um cálculo e vai achar. Falou? Vamos ver exemplos de exercícios. Tá aí, planificação de um tetraedro. Eu tenho aqui um tetraedro e eu estou planificando ele, tá? Como se eu abrisse um triângulo. Vai ficar este triângulo aqui, e como se eu abrisse esse para cá, esse para cá e esse para cá, ok? Planificação de um tetraedro. Nós temos os vértices normais. A aresta, pode ser uma única ou duas arestas. E as faces, 4 faces. Tá? 1, 2, 3, 4 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. 1, 2, 3, 4. Se eu contar do triângulo aqui, 5, 6, 7, 8. Tá? Planificação do cilindro. É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse, abrisse o cilindro, tá? Abrir ele aqui. Fica desta maneira quando eu planifico. E aqui quando eu enrolar e fechar, virou o cilindro novamente. Exemplo de um cilindro. Como se eu pegasse ele aqui e abrisse ele para lá e abrisse ele para cá. E juntasse ou deixasse a circunferência que eu abrisse as circunferências, ok? O mais bacana é que todo mundo já foi numa festa de aniversário e botou aquele cone na cabeça e aquele cone abriu, né? Aí quando todo mundo já viu um cone aberto, muito com aquelas garrinhas, quando tu empurra assim na cabeça ele abria. Tá? Então planifiquei o cilindro e planificação de um cone, tá bom? Você já viu um cone fechado, está aqui o chapéu que eu boto na cabeça. Se eu cortar e abrir, tirar a circunferência, vai ficar desta maneira. Então planificamos um tetraedro, planificação de um cilindro e planificação de um cone, ok? Para os demais aí, surge a seguinte situação. O tetraedro regular possui 4 faces triangular, tá?
Tá aí as 4 faces triangulares de mesmas dimensões, 4 vértices e 6 arestas. Do cilindro reto, ele é um cilindro reto. Se eu pegar aqui uma centro, até o centro aqui, forma um ângulo de 90 graus, por isso que ele é um cilindro reto, tá? No cilindro reto, obtém-se o retângulo 2 círculos, tá bom? Esses 2 círculos são as bases do cilindro. Na planificação, a base do cone circular reto é um círculo. Mesma coisa aqui. Se eu descer a altura dele aqui, ó, eu terei um cilindro com um cone reto. Então a sua base é um círculo, que é desta maneira aqui, ok, gente? Então finalizamos aí tudo sobre o assunto, desde sólido geométrico, planificação, dos sólidos com bases planas e sólidos com bases circulares, ok? Redondas.